Novena de Santo Antônio, quarto dia. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Proteção espiritual para a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação a Santo Antônio Glorioso. Santo Antônio, protetor dos lares, amigo das famílias e guardião daqueles que confiam em Deus. Neste quarto dia da novena, aproximo-me de ti trazendo comigo os nomes, os rostos e as histórias da minha família. Tu conheces, Santo querido, as alegrias que partilhamos e também as lutas silenciosas que enfrentamos dentro de casa. Hoje coloco diante de Deus cada membro da minha família, os que estão perto e os que estão distantes. Deus habita no lar que confia. Santo Antônio, a família é dom precioso de Deus, mas também é lugar de desafios, conflitos, preocupações e batalhas invisíveis. Há lares marcados por doenças, dificuldades financeiras, desentendimentos, tristezas profundas e preocupações com filhos, pais e relacionamentos. Hoje reconheço que minha família precisa da proteção divina mais do que de qualquer segurança humana. Quando Deus habita no lar, nenhuma tempestade é maior do que a força do seu amor. Santo Antônio bendito, fiel guardião dos lares cristãos, hoje me coloco diante de tua presença com o coração cheio de amor, temor e confiança para consagrar à minha família a proteção divina que vem do céu, pedindo que cada pessoa que faz parte do meu lar seja envolvida pela luz de Deus, guardada dos perigos visíveis e invisíveis, protegida contra toda inveja, maldade, discórdia, palavras negativas, ataques espirituais, doenças inesperadas, acidentes, traições, separações e tudo aquilo que tenta destruir a paz que o Senhor deseja para dentro da nossa casa. Visita, Santo Antônio, cada cômodo do nosso lar. Passa pelos quartos onde descansamos, pela sala onde convivemos, pela cozinha onde partilhamos o pão, pela porta de entrada por onde entram as visitas e por onde muitas vezes tentam entrar também energias que não vêm de Deus. E coloca ali a tua mão poderosa, selando cada espaço com a presença do Espírito Santo, para que nenhuma força contrária tenha permissão de permanecer ou agir. Nós te pedimos, com humildade e fé, que cubras a nossa família com o manto da proteção celestial, que afastes todo espírito de confusão, de brigas constantes, de palavras duras, de mágoas acumuladas, de silêncios que machucam, de feridas emocionais que ainda não foram curadas. Pois sabemos que o inimigo tenta destruir primeiro a unidade familiar, para depois enfraquecer a fé. Mas hoje declaramos que o nosso lar pertence a Deus, que a nossa família é território sagrado e que nenhuma obra contrária prosperará. Santo Antônio, intercede junto ao Senhor para que os pais sejam fortalecidos na responsabilidade de cuidar, educar e amar, para que os filhos cresçam protegidos, orientados e livres de caminhos perigosos, para que os idosos da família sejam amparados com respeito, saúde e dignidade, e para que todos nós aprendamos a viver em harmonia, mesmo em meio às dificuldades. Coloca teus anjos ao redor da nossa casa, vigiando dia e noite, guardando nossos passos quando saímos e quando retornamos, protegendo nossas decisões, nossos trabalhos, nossos estudos e nossos sonhos, porque reconhecemos que sem a proteção de Deus somos frágeis, mas com Ele somos fortes, restaurados e seguros. Que nenhuma palavra lançada contra a nossa família tenha poder, que nenhuma praga, ameaça ou intenção maligna encontre espaço, que toda inveja seja quebrada, toda maldição seja anulada, toda armadilha seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Pois confiamos que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso escudo fiel.
Santo Antônio, amigo das famílias aflitas, olha para cada lar que agora se une nesta oração, especialmente aqueles que vivem momentos de tensão, separação, conflitos internos ou crises financeiras, e derrama sobre eles a proteção que traz paz, segurança e esperança. Lembrando-nos de que, mesmo quando tudo parece instável, Deus permanece firme como rocha inabalável. Por isso, nesta manhã, noite de quinta-feira, entregamos nossa família inteira nas mãos do Pai, confiantes de que nenhuma tempestade será maior do que a proteção divina que nos cobre, hoje e sempre. Santo Antônio amado, nesta continuidade da nossa súplica, colocamos diante de Deus o coração do nosso lar, não apenas como paredes e teto, mas como espaço sagrado onde vidas se encontram, histórias se cruzam, dores são compartilhadas e esperanças renascem. Olha, Santo Protetor das famílias, para cada casa que agora se une em oração, especialmente aquelas marcadas por conflitos silenciosos, palavras não ditas, mágoas antigas e cansaços acumulados ao longo do tempo. Que a proteção divina desça como um manto suave sobre cada ambiente, envolvendo quartos, cozinhas, salas e corredores, não apenas com segurança física, mas com paz espiritual, serenidade interior e reconciliação profunda. Intercede para que toda discussão seja desarmada antes de ferir, que todo pensamento negativo seja dissipado antes de criar raízes, e que toda influência contrária ao amor seja afastada pela força da oração e da fé viva. Que os lares deixem de ser campos de batalha e se tornem refúgios de descanso, onde cada membro se sinta acolhido, respeitado e protegido pela presença amorosa de Deus. Santo Antônio, guardião atento dos pequenos e grandes laços familiares, suplicamos que visites especialmente os corações dos pais e das mães, para que sejam instrumentos de sabedoria, paciência e ternura, mesmo nos dias mais difíceis, quando o peso das responsabilidades parece maior do que as forças humanas conseguem suportar. Dá-lhes a graça de educar com firmeza e amor, de corrigir sem ferir, de orientar sem controlar e de amar sem condições. Protege também os filhos em todas as idades, para que cresçam livres do mal, das más influências, da violência, das dependências e das escolhas que roubam o futuro e ferem a dignidade. Que cada filho seja guardado no corpo, na mente e no espírito, caminhando sob a luz de Deus, mesmo quando os pais não conseguem enxergar todos os caminhos por onde eles passam. Que a proteção familiar seja mais forte do que qualquer ameaça externa e mais profunda do que qualquer crise interna. Intercede, glorioso Santo Antônio, pelas famílias feridas pela ausência, pelo abandono, pela distância emocional ou física, pelas separações dolorosas e pelas perdas que deixam marcas invisíveis. Que o Espírito Santo console os lares enlutados, cure os vazios deixados por quem partiu e fortaleça aqueles que permanecem tentando reconstruir a rotina entre lembranças e saudades. Que nenhuma casa se sinta esquecida por Deus, mesmo quando o silêncio parece gritar mais alto do que as respostas. Envolve com tua proteção as famílias que enfrentam dificuldades financeiras, desemprego, dívidas e insegurança material, para que não falte o pão, mas também não falte a dignidade, a união e a esperança. Que a escassez não gere divisão, que a preocupação não roube a fé e que a confiança em Deus seja maior do que o medo do amanhã. Santo Antônio, defensor incansável dos lares ameaçados espiritualmente, pedimos que afastes toda forma de maldade, inveja, intriga, olho negativo, palavras lançadas para destruir e toda energia contrária à paz. Que toda a casa consagrada a Deus seja selada com a proteção divina, para que nenhuma força contrária encontre espaço, nenhuma discórdia prospere e nenhum espírito de divisão permaneça.
Que a oração seja o escudo invisível que protege cada família, mesmo quando nem todos conseguem rezar, mesmo quando a fé parece enfraquecida. Intercede para que o nome de Deus seja lembrado dentro dos lares, não apenas nos momentos de desespero, mas também nos gestos simples do cotidiano, nas refeições partilhadas, nas conversas sinceras, nos pedidos de perdão e nos abraços silenciosos que curam mais do que palavras. Pedimos também, Santo Antônio, tua proteção especial sobre os relacionamentos conjugais, para que o amor não se desgaste com o tempo, não se perca na rotina e não seja sufocado pelas pressões externas. Que os casais reencontrem o diálogo, a admiração mútua e a capacidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Que o respeito seja mais forte do que o orgulho. Que a fidelidade seja guardada como um tesouro precioso e que a presença de Deus seja o alicerce que sustenta cada união. Para os lares onde há feridas profundas, traições, desconfianças ou frieza emocional, suplicamos a graça da restauração, da cura e da reconstrução, mesmo quando humanamente parece impossível. Que a proteção familiar alcance também aqueles que vivem sozinhos, mas carregam no coração o desejo de formar ou reconstruir uma família, para que nunca se sintam excluídos do cuidado amoroso de Deus. Por fim, Santo Antônio, consagramos novamente cada família, cada sobrenome, cada história e cada futuro às mãos misericordiosas do Senhor. Que a proteção divina acompanhe cada saída e cada retorno, cada decisão tomada dentro do lar e cada desafio enfrentado fora dele. Que os anjos do Senhor acampem ao redor das casas, guardando noites e dias, protegendo contra acidentes, violências, doenças e todo mal visível ou invisível. Que mesmo em meio às tempestades da vida, as famílias permaneçam firmes, unidas e sustentadas pela fé, sabendo que não caminham sozinhas. Recebe esta oração, Santo Antônio, e leva-a diante de Deus, para que a proteção familiar não seja apenas um pedido, mas uma realidade viva, constante e transformadora na vida de todos os que agora confiam e esperam Santo Antônio amado. Neste terceiro momento desta oração de proteção familiar, nós nos colocamos novamente diante de Tua presença, cheia de luz e misericórdia, trazendo agora aquilo que muitas vezes não sabemos expressar em palavras: os conflitos silenciosos, as tensões acumuladas, as mágoas guardadas, as palavras não ditas e os sentimentos reprimidos que habitam dentro de cada lar. Tu conheces, ó Santo Protetor, as casas onde reina o amor, mas também aquelas onde o cansaço emocional, a incompreensão e o peso das responsabilidades diárias geram distanciamentos invisíveis entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. Por isso, neste instante profundo de oração, pedimos que Tua intercessão alcance o coração de cada membro da família, tocando suavemente as feridas escondidas, curando as dores antigas e restaurando os laços que, por fraqueza humana, foram sendo fragilizados ao longo do tempo. Visita, Santo Antônio, cada ambiente da casa. Os quartos onde repousam pensamentos inquietos, a sala onde às vezes o silêncio pesa mais que as palavras, a cozinha onde tantas histórias foram compartilhadas, mas também onde discussões podem ter deixado marcas. Derrama sobre esses espaços a paz que vem de Deus. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas nasce da confiança no cuidado divino. Santo Antônio, defensor dos lares e guardião das famílias, nós te suplicamos que coloques tua mão protetora sobre os relacionamentos familiares, afastando toda influência negativa que gera divisão, orgulho excessivo, ressentimentos e falta de diálogo. Quantas famílias sofrem porque não conseguem mais se ouvir, porque o tempo corre rápido demais e os corações se fecham lentamente.
Tu sabes quantas lágrimas são derramadas em silêncio por mães que oram por seus filhos, por pais que carregam o peso de não saber como proteger aqueles que amam, por avós que pedem a Deus a união de gerações que parecem cada vez mais distantes. Intercede por todos eles, Santo Antônio, e ensina-nos novamente o valor da escuta paciente, do perdão sincero, do abraço que acolhe e da palavra que reconcilia. Que dentro de cada lar floresça a compreensão mútua, mesmo nas diferenças, e que a presença de Deus seja sentida como um alicerce firme, sustentando a família nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Pedimos-te também, Santo Antônio, que protejas as famílias contra todo tipo de perigo que não se vê com os olhos, mas que atinge profundamente o espírito. A ansiedade que corrói a esperança, o medo do futuro, a insegurança financeira, a influência de escolhas erradas, os vícios que ameaçam a harmonia do lar, as palavras que ferem e os gestos que afastam. Coloca um escudo espiritual ao redor de cada família que reza contigo neste momento, impedindo que o desânimo, a desesperança e a falta de fé se instalem nos corações. Que o Espírito Santo habite cada casa, trazendo discernimento para as decisões, serenidade nos conflitos e força para superar as provações que parecem maiores do que as forças humanas. Que nenhuma família se sinta sozinha em suas lutas, mas reconheça que Deus caminha junto, sustentando, orientando e protegendo. Santo Antônio, modelo de confiança em Deus, ensina-nos a entregar verdadeiramente nossas famílias nas mãos do Pai, mesmo quando não entendemos os caminhos, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Ajuda-nos a confiar que Deus trabalha silenciosamente na vida de cada membro da família, moldando corações, transformando situações e abrindo caminhos onde parece não haver saída. Que aprendamos a rezar juntos, a agradecer juntos e também a chorar juntos, sabendo que a oração familiar tem um poder imenso de transformar realidades. Que cada casa se torne um pequeno santuário de fé, onde o nome de Deus seja invocado com amor e respeito, e onde a proteção divina seja constantemente renovada. Neste terceiro momento de oração, Santo Antônio, consagramos novamente nossas famílias à tua intercessão, pedindo que nenhuma força contrária ao amor de Deus consiga destruir aquilo que foi construído com fé, sacrifício e esperança. Protege os casais para que permaneçam unidos no amor verdadeiro. Protege os filhos para que cresçam guiados por valores sólidos. Protege os idosos para que sejam respeitados e amparados. Protege todos aqueles que fazem parte da família, mesmo os que estão distantes física ou emocionalmente. Que a tua presença espiritual seja sentida como um refúgio seguro, trazendo paz ao coração de cada lar e fortalecendo a certeza de que com Deus nenhuma família está perdida, nenhuma dor é em vão e nenhuma história deixa de ter esperança. Santo Antônio bendito, chegamos a este momento final desta oração de proteção familiar com o coração profundamente tocado, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que temos pertence a Deus e que nossa família só permanece de pé porque a mão do Senhor a sustenta dia após dia, mesmo quando não percebemos, mesmo quando o cansaço nos faz duvidar, mesmo quando as lágrimas silenciosas caem no esconderijo da alma. Por isso, neste instante solene, consagramos cada membro da nossa família à providência divina, entregando o passado com suas dores, o presente com seus desafios e o futuro com suas incertezas, confiando que nada escapa ao olhar amoroso de Deus e que nenhuma situação é maior do que o seu poder. Colocamos diante de ti, Santo Antônio, os lares que hoje enfrentam divisões, palavras duras, silêncios prolongados, ressentimentos antigos e feridas que ainda sangram no íntimo, pedindo que o amor volte a circular onde o diálogo se perdeu.
Que o perdão encontre espaço onde o orgulho se instalou e que a paz volte a reinar onde a inquietação se tornou constante. Que cada casa seja um refúgio seguro, um lugar de descanso, um altar vivo onde Deus é lembrado, invocado e amado, não apenas nos momentos de necessidade, mas também na alegria simples do cotidiano. Protege, Santo Antônio, cada pai e cada mãe, para que sejam fontes de equilíbrio, sabedoria e ternura, mesmo quando o peso das responsabilidades parece maior do que as forças. Guarda os filhos em todas as fases da vida, desde os pequenos que ainda aprendem a dar os primeiros passos, até os adultos que enfrentam decisões difíceis, caminhos incertos e escolhas que podem marcar toda uma existência. Estende tua proteção sobre os idosos da família, para que nunca se sintam esquecidos, inúteis ou sozinhos, mas reconhecidos como raízes vivas que sustentam a história, a fé e os valores transmitidos de geração em geração. Afasta de nossas casas toda influência negativa, toda palavra de maldição, toda inveja, toda discórdia lançada contra nossa união, todo ataque espiritual que tente roubar a paz, enfraquecer a fé ou destruir os vínculos que Deus abençoou. Nesta quarta parte desta oração de proteção familiar, nós nos colocamos, Santo Antônio, diante do mistério da vida cotidiana, aquela que se desenrola dentro de casa, entre paredes simples, rotinas repetidas, desafios silenciosos e pequenas lutas que só Deus conhece. E te pedimos que estendas teu manto sobre cada gesto aparentemente comum, transformando-o em lugar de bênção, pois sabemos que é no cotidiano que o inimigo muitas vezes tenta semear o desânimo, a impaciência, o egoísmo e a frieza espiritual. Protege, Santo Antônio, os momentos em que a família se reúne à mesa, para que ali não haja palavras duras, reclamações excessivas ou julgamentos apressados, mas que o pão seja repartido com gratidão e o diálogo seja temperado com respeito e escuta, mesmo quando o cansaço pesa sobre os ombros. Guarda os lares nas horas da noite, quando as luzes se apagam e os pensamentos se tornam mais intensos, quando preocupações financeiras, dores antigas e medos do futuro tentam roubar a paz e suplica a Deus que envie seus anjos para vigiar portas, janelas, telhados e, sobretudo, os corações que descansam, para que nenhum espírito de angústia, perturbação ou opressão encontre espaço. Protege, Santo Antônio, os relacionamentos familiares marcados por feridas antigas, por palavras que nunca foram pedidas em perdão, ou por gestos que deixaram marcas profundas. E intercede para que o Espírito Santo conduza, no tempo certo, conversas de reconciliação, abra caminhos de humildade e restaure vínculos que pareciam perdidos, porque nenhuma história é definitiva quando Deus age. Guarda os filhos e filhas desta família, desde os pequenos até os adultos, protegendo-os de más companhias, escolhas precipitadas, caminhos perigosos e influências que afastam da fé. E concede-lhes sabedoria para discernir, coragem para dizer não ao que destrói e sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho do mundo. Protege também os pais, mães, avós e responsáveis, fortalecendo-os na missão de cuidar, educar e amar. Mesmo quando se sentem frágeis, cansados ou inseguros, lembrando-os de que não caminham sozinhos e que o céu acompanha cada esforço silencioso. Santo Antônio, defensor dos lares cristãos, afasta toda divisão causada por orgulho, inveja, ciúmes ou ressentimentos, quebra toda palavra negativa lançada dentro da família e neutraliza toda tentativa de desunião, para que a casa seja novamente lugar de refúgio e não de conflito, de acolhimento e não de medo. Intercede para que a presença de Deus seja sentida nos pequenos detalhes, no cuidado com a casa,
na atenção aos idosos, na paciência com os doentes, na delicadeza com os que sofrem emocionalmente, e que cada membro da família aprenda a reconhecer no outro um dom, não um peso. Protege, Santo Antônio, os lares que enfrentam dificuldades financeiras, insegurança no trabalho ou incertezas quanto ao futuro, e suplica a Deus providência, serenidade e confiança, para que a falta não gere desespero, nem a abundância gere soberba, mas que tudo seja vivido com fé. Cobre esta família com tua intercessão constante, para que mesmo em meio às tempestades da vida, ela permaneça de pé, unida, sustentada pela oração, fortalecida pelo amor e guardada sob a proteção do Altíssimo, crendo que nenhuma força contrária é maior do que a graça de Deus, que habita em um lar consagrado. Santo Antônio, sela nossas portas com a proteção do céu. Guarda nossas entradas e saídas, protege nossos dias e nossas noites, nossos trabalhos e descansos, nossos encontros e despedidas, para que nada de mal encontre espaço em nosso lar. Que os anjos do Senhor façam guarda permanente sobre cada família que reza esta oração, afastando acidentes, enfermidades, violências, traições e toda forma de mal que possa ameaçar a integridade física, emocional e espiritual de seus membros. Que o Espírito Santo seja o guia invisível de nossas decisões familiares, inspirando escolhas justas, palavras prudentes e atitudes cheias de amor, mesmo quando o cansaço tenta nos levar à impaciência e à dureza de coração. Consagramos, Santo Antônio, nossos lares como território sagrado, onde a presença de Deus é honrada, onde o nome do Senhor é pronunciado com respeito, onde a fé não é apenas tradição, mas fonte viva de esperança. Que nossas famílias aprendam a rezar juntas, a confiar juntas, a chorar juntas e também a agradecer juntas, reconhecendo que até mesmo as provações carregam lições e que nenhuma dor é desperdiçada quando colocada nas mãos de Deus. Dá-nos a graça de transformar cada dificuldade em oportunidade de crescimento, cada conflito em aprendizado e cada queda em um novo começo sustentado pela misericórdia divina. Por fim, Santo Antônio amado, entregamos esta oração como um selo de confiança total, crendo que nossa família está protegida, cuidada e amparada, não por nossos próprios méritos, mas pela infinita bondade de Deus que age através da intercessão dos santos. Que a partir deste momento, nossos lares sejam marcados pela paz que o mundo não pode dar, pela alegria que nasce da fé e pela segurança de saber que não caminhamos sozinhos. Permanecemos firmes, confiantes e agradecidos, certos de que o Senhor está à frente, abrindo caminhos, fechando portas que não nos fazem bem e conduzindo nossa família sob sua santa e eterna proteção. Amém. Momento do pedido pessoal. Agora, Santo Antônio, apresento diante de Deus os nomes daqueles da minha família que mais precisam de proteção neste momento. Em silêncio, apresente os nomes e situações. Intercede, Santo querido, por cada necessidade apresentada e entrega nossa família ao cuidado amoroso de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, consagro minha família ao coração misericordioso de Deus. Que nossa casa seja lugar de fé, de diálogo, de perdão e de esperança renovada.
Que este quarto dia da novena fortaleça nossos laços e nos conduza a encerrar o ano unidos, protegidos e confiantes no Senhor. Santo Antônio, rogai por nós e por nossas famílias. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.